Bem, agora nós vamos ver o conceito de variável aleatória. E por que esse conceito vai ser interessante para a gente? Eu vou motivar aqui, eu vou dar duas grandes razões para ser interessante a gente olhar com mais atenção para esse conceito. E para chegar nessa motivação, eu vou apresentar um exemplo. Então imagine que você vai jogar uma moeda equilibrada 3 vezes. Aí essa moeda tem cara e coroa. E como ela é equilibrada, a probabilidade de dar cara é igual à probabilidade de dar coroa. E aí, como você vai jogar essa moeda 3 vezes, eu tenho aqui o meu ômega, meu espaço amostral, e eu tenho aqui as minhas possibilidades. Se eu denotar por K como cara e C como coroa, para simplificar, para eu não ter que ficar escrevendo cara e coroa, porque são palavras assim que, se eu repetir várias vezes, vai ficar muito longo isso aqui, eu posso ter esses seguintes resultados. Eu posso ter tudo cara, ou seja, cara, cara, cara. Eu posso ter cara, cara e coroa. Eu posso ter cara, coroa e cara. Eu posso ter coroa, cara, cara. Eu posso ter coroa, coroa, cara. Também posso ter coroa, cara e coroa. E posso ter também cara, coroa, coroa e tudo coroa. Então eu tenho quantas possibilidades aqui no meu espaço amostral? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. Então a quantidade de possibilidades no meu espaço amostral é 8. Beleza. Então, o que acontece se eu quiser calcular a probabilidade de sair uma cara? Exatamente uma cara. Eu vou ter a probabilidade desse conjunto aqui. Qual é o meu evento? É o conjunto que tem coroa, coroa, cara, coroa, cara, coroa, e coroa, coroa, cara. Não. Nesse caso aqui, cara, coroa, coroa. Isso. Então, se eu quero a probabilidade de sair uma cara, isso pode acontecer dessas 3 formas. Eu posso ter a cara saindo na terceira vez que eu jogo a moeda, a cara saindo na segunda vez que eu joguei a moeda e a cara saindo na primeira vez que eu joguei a moeda. Ou seja, eu quero a probabilidade de sair exatamente uma cara nesses 3 lançamentos. Então, eu tenho aqui 3 possibilidades. Como eu sei que a moeda é equilibrada e todas as possibilidades são igualmente prováveis como consequência, eu tenho que a probabilidade de que isso aconteça é 3/8. Só que aí, veja bem, aqui eu estou tendo algo que tem como entrada um conjunto e como saída um número. Então a gente vê que a probabilidade é uma função, só que ela é uma função um pouco diferente. Quando a gente estuda cálculo 1 ou quando a gente estuda funções no ensino médio, a gente geralmente vê funções que tem como entrada um número real, por exemplo, f de 1, e a saída também é um número real, por exemplo, f de 1 igual a 2. Nesse caso aqui, a entrada é um conjunto e a saída é um número real, que está entre 0 e 1, inclusive. Beleza. E aí pode parecer assim um pouco incômodo trabalhar com uma função que tem como origem, que tem como entrada um conjunto e como saída um número real. É muito mais cômodo a gente trabalhar com uma função que tem como entrada um número real e a saída um número real também. E aí como que a gente resolve isso? Como que a gente sai dessa situação em que eu tenho como entrada um conjunto e passo a ter uma situação em que eu tenho uma entrada como um número real? Esse é o primeiro motivo de ser interessante a gente estudar a variável aleatória.
O segundo motivo que eu quero apresentar para vocês é o seguinte. Como é que eu calculo a média de dois números? Ou a média de três números, por exemplo? Se eu tenho aqui 3 mais 4 mais 6, e aí eu divido por 3, essa é a média desses três números, dos números 3, 4 e 6. Beleza. E aí se você fizer aqui, vai dar 13 dividido por 3, aí vai dar 4,3333. E assim por diante. Mas assim, tranquilo. Agora imagina, se eu quero calcular a média dos elementos do meu espaço amostral. Se eu quero calcular, por exemplo, a média de KKK mais KKC. Isso aqui que eu estou fazendo é uma coisa absurda, né? Estou fazendo aqui só para imaginar como seria essa situação. Tem como eu tirar a média de duas coisas que são pares ordenados, que tem letras dentro dele? Não tem. É uma coisa absurda eu falar disso aqui. Mas eu queria ter alguma forma de estudar isso aqui por meio de uma média. Só que eu não consigo, porque aqui eu tenho representações que têm letras, não tem números. E mesmo que eu tivesse números, eu teria que fazer uma média do par ordenado. Como é que eu faço uma média de par ordenado? A gente não sabe fazer isso. Só que aí, a partir do momento em que eu traduzo esses pares ordenados para números, aí eu consigo criar certas formas de média. E aí a gente vai ver o conceito de esperança nessa playlist. E para você ter o conceito de esperança, você precisa ter o conceito de variável aleatória. Senão você não consegue criar essa forma de média para você conseguir entender melhor a característica do seu problema. Então, beleza. Como que a gente faria essa conexão, então? Em vez de eu associar o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada elemento do meu espaço amostral e vou associar com um número real. Por exemplo, se eu disser que a minha variável aleatória x, ela representa o número de caras, o que vai acontecer? Esse par ordenado aqui, ele vai ser ligado com o número 3. Esses pares ordenados aqui, ó, cara, cara, coroa, cara, coroa, cara e coroa, cara, cara, eles vão ser ligados o quê? Com o número 2. Isso aqui vai ser ligado com o número 2, isso aqui vai ser ligado com o número 2 e isso aqui vai ser ligado com o número 2. E a mesma coisa, se eu tiver cara, coroa, coroa, ou coroa, coroa, cara, ou coroa, cara, coroa. Esses três pares ordenados aqui, eles vão ser ligados com o número 1. Ou melhor, é isso mesmo. Eles vão ser ligados com o número 1, porque eu tenho uma cara aqui e uma cara aqui. E o último aqui, ó, o par ordenado coroa, 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 ele vai ser ligado com o número 0. Porque eu tenho 0 caras aqui nesse par ordenado, nesse trio ordenado, né? Eu estou chamando de par ordenado, mas isso aqui é uma terna ordenada, né? Beleza. E aí, o que acontece? Você vai ver, então, que a variável aleatória, se eu estou dizendo que eu estou associando o trio ordenado com um número real, eu estou tendo aqui uma função. Então, por mais que a variável, por mais que x aqui, por mais que a gente chame isso aqui de variável aleatória, na verdade a variável aleatória não é uma variável, ela é uma função. Ela é uma função que tem como domínio o meu espaço amostral ômega e tem como contradomínio o conjunto dos números reais. E aí, nesse caso, dessa função aqui, x, que representa o número de caras, eu estou pegando, por exemplo, aqueles trios ordenados que eu apresentei aqui para vocês e estou ligando com números. Quais são os números que eu posso atingir? Qual é a minha imagem dessa variável aleatória?
vai ser o 0, o 1, o 2 e o 3. Não tem como eu ter outros valores como imagem dessa variável aleatória. E aí a gente vê também que ela também, além de não ser uma variável, ela também não é aleatória. Porque a partir do momento em que eu defino, em que eu determino qual é o trio ordenado do qual eu estou falando, eu tenho determinado também o número real ao qual ela está ligada. Então esse aqui, ele vai necessariamente estar ligado com o número 3. Não tem como ele não estar ligado com o número 3. Não é que existe uma probabilidade maior que zero de que ele não esteja ligado com o número 3. Ele necessariamente vai estar ligado com o número 3. Então isso aqui, a variável aleatória, ela não é nem variável, porque ela é uma função, e ela também não é aleatória. A partir do momento que eu falo de qual é o elemento do espaço amostral do qual eu estou falando, eu tenho determinado aqui o número real, que é a imagem da variável aleatória. Beleza. E aí, a partir disso, em vez de eu falar probabilidade de sair, aí aqui eu boto aqui o conjunto, né? De sair cara a cara a cara, eu vou falar probabilidade da minha variável aleatória x assumir o valor 3. Então eu substituo a notação de conjunto aqui, em vez de eu falar qual é o conjunto, eu falo aqui a variável aleatória. E aí, da mesma forma, eu chego no valor da probabilidade, ele é 3/8. Ou melhor, desculpa, ele é 1/8. Porque aqui eu tenho um elemento dos 8 possíveis sobre as 8 possibilidades do meu espaço amostral. E lembrando que a gente está trabalhando com a moeda equilibrada. Da mesma forma, se eu quiser a probabilidade de sair exatamente uma cara, eu vou estar trabalhando com esse conjunto, que é o cara, coroa, coroa, o cara, o coroa, cara, cara. Não, desculpa. O coroa, cara, coroa e o coroa, coroa, cara. Isso aqui eu tenho 3 elementos sobre 8 possíveis. A probabilidade de eu ter exatamente uma cara é 3/8. Só que em vez de eu falar dessa forma aqui, eu posso chegar aqui e falar assim, ó. Eu quero a probabilidade da minha variável aleatória x assumir o valor 1. Ou seja, de aparecer uma cara, exatamente uma cara, nos 3 lançamentos. E você diz aqui que é 3/8. Você economiza a escrita. Em vez de você falar, você citar, né, todos os elementos que estão contidos, que pertencem àquele evento, você vem aqui e fala, ó, a probabilidade da minha variável aleatória x assumir o valor 1. Muitas vezes você nem está interessado em saber exatamente quais são os elementos do espaço amostral que tem esse resultado, esse valor de variável aleatória. Você está mais interessado no seguinte, ó, dou o valor da minha variável aleatória e cadê? Qual é a minha probabilidade? 3/8. Então acredito que temos aí uma boa introdução aí, um bom entendimento aí inicial do que é uma variável aleatória. É isso.